Olá, transformadores! Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. E existem momentos em nossa vida que, mesmo estando alegres, o medo vem e meio que se mistura. Tá tudo bem, mas a nossa mente fica meio que desconfiando, pensando no pior, meio que duvidando e desacreditando da alegria, tipo, isso não pode ser real. E o Evangelho fala disso. Fala sobre encontros reais e o medo que tenta meio que sabotar. É sobre um Cristo que entra em nossas vidas mesmo quando as portas estão trancadas e que não entra com cobrança, entra com paz. A paz esteja convosco. Pensem na cena. Os discípulos ainda estavam tentando juntar os cacos da paixão e da morte de Jesus. Alguns já tinham visto o túmulo vazio, outros ouviram o testemunho dos de Emaús, mas a verdade é que ainda não estavam trancados. Medo, dúvida, confusão, tudo isso ainda pairava no ar. Parece que algo faltava. E de repente, Jesus aparece, sem bater na porta, sem pedir licença, sem cerimônia. Aparece e traz paz. E qual foi a primeira reação deles? Ficaram assustados, cheios de medo, pensando que era um fantasma. Ou seja, a paz entra, mas o coração ainda está no modo de defesa ligado. E é assim com a gente também. A gente reza, pede um sinal, e quando Deus aparece de verdade, através de uma palavra, de uma pessoa, de um gesto, de uma luz, a gente se assusta, duvida e pode acontecer até de nem perceber o sinal. Às vezes é mais fácil acreditar no medo do que na esperança. É mais fácil imaginar um fantasma do que confiar que ele está vivo. Jesus então faz algo humano, né? E catequético. Ele mostra as mãos e os pés. Depois pede algo para comer e deixa ser tocado. Cristo ressuscitado, meu povo, não é uma ideia, não é uma inspiração, não é uma energia positiva. Ele é real, ressuscitado sim, mas com um corpo glorioso que carrega as marcas da cruz. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E é aqui que a fé cristã se fortalece. Ela não é uma teoria, ela é um encontro, um toque, uma presença, uma mesa partilhada. São Cirilo dizia: Cristo foi quem recebeu os cravos nas mãos e nos pés imaculados, sofrendo grandes dores, enquanto a mim, sem dor ou angústia, foi concedida a salvação pela comunhão com suas dores. Ou seja, a gente é salvo porque ele entrou em nossa dor com o próprio corpo. E agora esse mesmo corpo ressuscitado nos toca com paz.
O Evangelho diz que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E antes disso, na estrada de Emaús, o coração deles já ardia. Jesus, ele nos ensina que a fé começa no coração que arde, mas também passa pela inteligência que compreende. Não é uma fé cega, é fé encarnada. É fé, sim, que une cabeça e coração. Ele mostra que tudo o que aconteceu, a cruz, a morte e a ressurreição, já estava nas Escrituras. Estava em Moisés, nos profetas, nos Salmos. Não foi por acaso, foi um plano, e um plano de amor. E é aqui que nosso coração, encontra consolo. Porque a nossa história, mesmo a parte difícil, também pode ser compreendida assim, à luz das promessas de Deus. E então vem a missão. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhas de quê? Da paz que entra mesmo quando as portas estão trancadas, do Cristo que rompe os bloqueios e nos ensina a confiar, do corpo glorioso que ainda carrega as marcas do sofrimento, da palavra que arde no peito e acende a luz no pensamento. Entenda, a tua missão é essa também, é ser testemunho da paz. Não de uma paz da boca para fora, mas de uma paz que já te tocou, de uma fé que já te curou, mesmo que parcialmente, de um Cristo que já te fez ver que Ele está vivo em você. Hoje, Jesus entra na nossa história e diz: a paz esteja contigo. E não importa se tua vida está parecendo um túmulo vazio ou uma sala trancada de medo, Ele entra mesmo assim e traz o que você mais precisa, a certeza de que você não está sozinho. Então, deixa essa paz vencer o medo, deixa essa presença real te tocar e depois testemunha, porque tem muita, mas muita gente mesmo esperando ver, tocar e crer também. Paz e bem.